salve, família que canta e vibra, seja mais uma vez bem-vindos ao Massa Alviverde, mais um programa gravado, hoje dia 2 de março de 2023, 14 horas, é a hora que a gente vai conversar com um dos candidatos ao cargo, um dos cargos mais importantes dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Carlos Faedo, que vai explicar um pouco sobre a dinâmica do Conselho Deliberativo, como é que funciona, o que não funciona. Essa é a segunda entrevista de uma série que a gente está fazendo com os candidatos à presidência do Conselho e vice-presidência também. Vocês já devem ter assistido o vídeo com a entrevista do Felipe Giocondo, que fizemos na semana passada, uma entrevista muito legal, repercutiu bem. Fica aqui de novo, né, o convite aberto a todos os demais candidatos, o Roberto, que nos atendeu, mas que não quer gravar, o Alcir a mesma coisa, e o Maurício ainda está pensando em. Então fica aqui de novo, né, o reforço para que a gente ouça todos os lados, porque o beneficiado dessa história toda, sem dúvida nenhuma, é a Sociedade Esportiva Palmeiras, e quanto mais transparência a gente tiver e conhecer os processos todos lá dentro, é muito mais fácil. Para você que está chegando aí agora nessa história toda, é o seguinte: o Palmeiras teve agora seu quadro de conselheiros renovados há pouco tempo, no mês passado teve a eleição do conselho, e na segunda-feira, dia 6, vai acontecer a eleição, né, da presidência do Conselho Deliberativo do clube. O Carlos vai explicar um pouquinho na visão dele o que é esse órgão tão importante dentro do clube, e está aí na tela para você os candidatos tanto da oposição quanto da situação, e a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele a respeito disso. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais o Carlos Faedo, conselheiro do Palmeiras já há bastante tempo, muito ativo na política do clube, vai conversar com a gente aqui. Nós temos 1 hora de bate-papo para que a gente tenha o mesmo tempo para todos os candidatos. Carlos, primeiro, antes de tudo, cara, muito obrigado por ceder o seu espaço na agenda aí para conversar com a gente aqui hoje. Bacana. Bruno, obrigado pela oportunidade. É sempre importante falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Queria mandar um grande abraço e já ficar de pé a ordem para todos os conselheiros do clube, a torcida também, que não vive diretamente os momentos políticos do clube, os momentos que marcaram a história, por exemplo, mais recentemente as diretas, né, para presidente. E o Palmeiras, como todo clube, ele tem toda uma estrutura de instituição, enquanto instituição, né, que compõe as 300 cadeiras do Conselho, que se elege bienalmente o presidente e o vice-presidente. Temos o Conselho de Orientação e Fiscalização, que é um órgão ligado diretamente à fiscalização das contas da presidente ou do presidente. Que é o famoso COF, né? Exatamente. E a diretoria executiva, né, que é a parte, o coração do clube, no sentido de dar vida aos associados, oferecer um serviço de qualidade, a gente sempre espera isso. Então é isso, o associado que vive o clube hoje está se politizando um pouco mais. A torcida que acompanha o time de futebol, né, o nosso gigante, ele não entende muito bem como funciona todo esse mecanismo, mas que no final ele é importante porque a vida do Palmeiras sai dali. Então é sempre importante quem tem interesse, o torcedor que gosta dos bastidores, né? A gente está aqui para isso hoje. Legal. Carlos, antes da gente entrar no assunto especificamente da eleição, do cargo e do seu plano de governo, digamos assim, né? O plano de gestão aí da sua chapa ou da sua participação no conselho, fala um pouquinho para a gente quem é o Carlos Faedo, há quanto tempo você está no Palmeiras, há quantos anos você é conselheiro e por que agora essa decisão de tentar o pleito aí de presidente do conselho? Legal. Bom, eu tenho 64 anos, eu sou casado, sou associado do clube desde 82, né, 1982. Minha vida política iniciou em 2007. O meu primeiro cargo foi em 2009 como conselheiro suplente. Em 2011 me elegi no conselho titular, me reelegi em 2015
Em 2015, eu fui diretor de auditoria interna do governo Paulo Nobre. Em 2017, eu fui candidato a vice-presidente e fui eleito, juntamente com o Serafim Del Grande, como presidente. Em 2021, em 2019, eu fui eleito cofista, o meu primeiro mandato, e em 2021 eu fui reeleito cofista em 2023. A minha vida política ela não é tão longa, né, como de vários companheiros, mas ela já traz uma visão e um trabalho efetivo mais de vanguarda, mais de mudança. E na época que eu fui vice-presidente, eu trabalhei muito no sentido de tentar aprimorar e modernizar nosso estatuto, que eu particularmente acho que tem que acompanhar a evolução do clube em si, inclusive enquanto futebol, né? Hoje o Palmeiras é um clube conhecido mundialmente e ele trabalha nessa passada, né, de ser um dos maiores do mundo, mas a gente ainda está muito atrasado na sua estrutura, inclusive estatutária. Então, a ideia é apresentar uma mudança e, principalmente, uma independência dentro dos poderes, né? Nós temos 3 poderes, que seria a diretoria executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho de Orientação e Fiscalização. Esses órgãos eles são independentes, porém eles trabalham harmonicamente. E é isso que eu pretendo apresentar como proposta. No primeiro momento, uma independência total, sempre aberto para todos os outros órgãos, mas, acima de tudo, que o conselheiro tenha a voz. O Conselho do Palmeiras, há alguns anos, já deixou de ter essa relação direta, o conselheiro, o associado, que é o que elege o conselheiro, né, o associado, e esse canal ele foi, na verdade, cortado, ele não tem essa roda associado, conselho, instituição. Então, eu creio que o conselheiro, ele hoje é eleito basicamente para ser diretor do clube, que, infelizmente, é um grande erro, porque o conselho ele tem uma atuação representativa dos associados e que é na modernização e na fiscalização do clube. Sempre, a cada 2 anos, todo ano, o conselheiro vota as contas do clube, mas ele não tem uma participação efetiva em toda a rotina da diretoria executiva e do COF, inclusive, né? Eu quero resgatar tudo isso aí. Ótimo. Inclusive, esse acho que é um dos momentos recentes da história do Palmeiras, talvez mais movimentado politicamente, porque todo mundo sabe, a Leila foi candidata quase que numa chapa única, né? Ela foi a candidata com unanimidade. O Conselho hoje, isso foi uma coisa que a gente conversou muito com o Felipe Giocondo aqui, ele contou um pouco do histórico do Conselho, já é uma tradição no clube, já há bastante tempo, desde antes até do Paulo Nobre, que o Conselho Deliberativo teve na cadeira de presidente também sempre alguém ligado à posição, né, à gestão atual, à gestão que está acontecendo. E a gente sempre fala que a oposição inteligente, a oposição bem feita, ela também é saudável para o clube, né, Carlos? Não, o Giocondo, de novo, citando ele aqui, ele fez uma analogia muito legal, que o conselho do clube é como a casa dos deputados no Brasil, né? Então, onde o presidente do conselho é o presidente da Câmara e os projetos de modernização do clube, projetos, enfim, que tenham que passar por votação, depende muito dessa estrutura política que hoje tem no conselho. Uma coisa que muito conselheiro chega para a gente aqui na Web Rádio Verdão e reclama é que as contas, embora aprovadas, demoram muito para chegar nas mãos dos conselheiros para serem analisadas. Por exemplo, essa semana foi divulgado o balancete do Palmeiras agora, né, de dezembro de 2022, com aumento da dívida de uma forma, aumento da dívida de outra, e a gente fica sem tempo de maturar esses números todos para poder discutir. Isso é, de fato, hoje, Carlos, um problema dentro do clube. Na sua gestão, como é que você pensa em mudar isso, se isso for, de fato, uma verdade? Verdade. Esse é um problema recorrente já de alguns anos, né? Não necessariamente dessa gestão,
mas já de alguns anos, de outros inclusive. O conselheiro muitas vezes recebe o balancete, as demonstrações contábeis, né, os relatórios, às vezes meia hora antes de iniciar uma reunião de conselho, né, que se vai deliberar sobre a aprovação das contas. É praticamente impossível, em meia hora ou 40 minutos, você fazer uma análise sobre todo as contas do clube e ter que ir lá deliberar sim ou não. Mais recentemente, o Serafim conseguiu, aí a gente tem que fazer um parênteses, ele conseguiu melhorar esse prazo, e isso, por volta aí 10 dias, está sendo enviado. Como exemplo agora, né? Ontem nós tivemos reunião do COF, que foi deliberado o balanço do exercício 2022, e a nossa reunião agora para aprovação do balanço provavelmente deve ser dia 13 ou dia 20, não saiu ainda o edital. Então, perceba que o prazo é muito curto para um conselheiro, e da maioria deles, eles não têm o conhecimento técnico, não é um contador, um contábil, né? Exatamente, fazer uma análise. Às vezes, algum conselheiro mais interessado procura sempre ou um outro conselheiro que tenha um conhecimento, ou até um amigo contador, para explicar alguma coisa sobre o ativo, sobre o passivo, sobre o patrimônio líquido do clube, né? Os clubes hoje, principalmente o Palmeiras também não é diferente, tem um problema muito sério de fluxo de caixa. Vamos dizer assim, no português, vende o jantar para pagar o almoço. Por quê? Porque a estrutura do futebol hoje, nos grandes clubes, ela é pesada, né? É um alto investimento e você tem que buscar recurso para isso. Então, os clubes vivem com muita dificuldade para manter um fluxo de caixa. Porque você tem jogadores de alto nível, que você tem salários altos, né, e merecidos, então é difícil mesmo. Então, a preocupação sempre é o fluxo de caixa. E a grande maioria dos conselheiros não tem esse conhecimento. E a ideia minha, enquanto presidente, é que eles sejam um pouco mais preparados para isso. Não só no prazo de recebimento das demonstrações, mas criar um comitê permanente para que se auxilie os conselheiros quanto às contas. Mensalmente é emitido um balancete do Palmeiras, né, das receitas, despesas. A ideia é que os conselheiros mensalmente possam ter acesso ao debate, à discussão sobre essas contas, né? Eu acho que facilitaria bastante no momento que ele fosse deliberar sobre a aprovação que é anual, né, sobre as contas. Eu acho que ajudaria bastante. Para ver se eu entendi aqui o que você está falando, então é ter uma comissão, um grupo de pessoas que ajudem esses conselheiros todos, de uma forma geral, a ler esse balancete ou a ler as contas de uma forma mais didática, mais simplificada, para que todo mundo tenha acesso e tenha a informação correta. Porque muita gente ouve na imprensa, né, Carlos, o Palmeiras, por exemplo, ontem os números que foram divulgados, né, um déficit de 3,3 milhões, receita de 62 milhões, tem um caixa de 11 milhões... O torcedor que não sabe esmiuçar essa conta, o que ele pensa? Vendeu o Endrick, tem dinheiro para contratar. E não é bem assim, né? Existem outros compromissos aí no meio do caminho, impostos, enfim, tem uma série de números contábeis que não são realmente fáceis de se explicar. Um outro detalhe que algumas pessoas trazem para a gente aqui é justamente essa questão de o conselheiro, por ele não ter essa capacidade técnica, muitas vezes eles aprovam de uma forma muito simplista, e aí a questão política ela está acima da questão técnica no conselho. Isso é um problema para você? Você tem algum projeto que você queira apresentar como presidente, ou algum esforço político para mudar esse cenário, Carlos? Realmente, esse é um grande problema, porque o Palmeiras tem 300 cadeiras, né, no conselho. E se você pegar a composição dela, a grande maioria está situado na situação. Por quê? Porque a situação tem todos os departamentos do clube, que normalmente está à frente um conselheiro, né? Não vai que nenhuma crítica direta a nenhum conselheiro, mas fica uma coisa assim um pouco viciosa, né?
a aprovação das contas ela se torna um pouco mais política do que técnica, justamente por conta dessa estrutura. Outros clubes já modernizaram o seu estatuto, e eu acho que o Palmeiras também tem que caminhar para isso. Um diretor administrativo, um diretor financeiro, só como exemplo, ele não deveria aprovar as próprias contas enquanto conselheiro. Alguns clubes já, eu não vou citar nomes, já utilizam essa sistemática, principalmente depois da aprovação da lei do Profut, em 2014, depois 2015, que é a responsabilidade no futebol. Os clubes tiveram que fazer vamos dizer assim, uma atualização nas suas cláusulas, na sua constituição, que seria o estatuto, justamente protegendo, tendo pesos e contrapesos com relação a isso. Então, eu acho fundamental que o conselheiro, quando vá participar de uma reunião dessa, de aprovação de contas, ele vá consciente do que ele vai fazer, entender, evidentemente, não tem que ser um especialista, ter toda a expertise de um contador, de um auditor, mas ele tem que entender, basicamente, como funciona toda a estrutura contábil ali do balanço, saber aonde é o maior endividamento do clube, aonde é a fonte de receita, aquilo que ele tem a receber a curto e longo prazo. Não é nada complicado, tá? É só uma questão de preparar o conselheiro, mas isso nunca, até onde eu sei, houve interesse de ninguém no clube de fazer isso. Então, é uma coisa que a gente pretende desenvolver, por isso que eu digo que eu gostaria de criar uma comissão interna de conselheiros especialistas que possam ajudar os outros que têm um pouco mais de dificuldade. Porque no conselho você tem advogados, você tem médicos, você tem engenheiros, você tem empregados de empresas, você tem empresários, comerciantes, tem um perfil muito amplo, dentistas, enfim, você tem todas as áreas, que é justamente essa visão holística que o clube tem que ter mesmo. É importante. Aquele associado que tem a intenção de um dia ser conselheiro, ele nasce dentro do departamento, do clube, de uma atividade, ou do futsal, ou do basquete, ou da patinação e do hóquei. Ali ele começa a viver praticamente a segunda. Então ele se prepara para conhecer toda a estrutura e ali vai. Ele precisa de receita, ele precisa contratar professor, e aí ele percebe que ele tem que ter um lado um pouco mais político para conseguir essas coisas, né? Como funciona no nosso país, mais ou menos isso, né? É um microcosmo, né? O clube de futebol, o clube social, e aí ele começa a se projetar politicamente. Só que quando chega nessa roda, né? Nessa roda que é a estrutura do conselho, e muitas vezes a gente cai num ciclo vicioso. Ser diretor, ser conselheiro, ser diretor, ser conselheiro. Aí ele deixa de ser técnico para ser político. É isso. E aí, mudar não é fácil, mas a gente tem que tentar. O Pato sem resposta. Bruno, voltou. Já vai voltar. Voltou. É o meu sinal. Como está gravado, não tem problema, a gente dá um corte aí. É no minuto 18, deixa eu marcar aqui. 18. Eu não sei se eu consegui responder essa questão do... Não, perfeito. Foi no fim da sua resposta aí. Dando sequência aqui, então, Carlos, é o seguinte. Agora falando da eleição em si, que vai acontecer agora no próximo dia 6, né, os conselheiros vão se reunir para isso. O grupo de vocês tem recebido alguns apoios importantes. Hoje, por exemplo, o Grupo Arquibancada, que é um grupo com alguns conselheiros novos, inclusive, que entraram, né, encabeçado pelo Gé Guarino, pelo Guilherme Romero, o Ricardo Simone e o Leandro Bafumi, que foi impedido, né, de lutar pelo terceiro mandato dele, soltaram hoje carta em apoio à chapa Faedo e Giocondo também. Por que hoje a gente pode dizer que o seu grupo é um grupo de oposição? Você sempre esteve nessa posição.
como é que vocês se denominam hoje? E no bate-papo que a gente teve rapidamente antes aqui de começar a gravação, o presidente do conselho ou o grupo que comandar tem sempre um dilema, que é tentar atender também as demandas de quem tem mais tempo de clube e essa galera nova que está chegando com novas ideias e tudo mais. Como é que concilia tudo isso e por que hoje a gente pode dizer que a sua chapa é de oposição? Bom, eu quando iniciei minha carreira política no Palmeiras, eu comecei no grupo chamado Palestra Itália, né? Chapa Palestra, né? Que a gente chamava assim. Hoje ela pertence à situação, né? Que utiliza essa chapa que antigamente... E era uma chapa de centro, né? Vamos dizer assim. Em 2018, com aquela situação da mudança do estatuto para 2 e 3 anos, muita gente, muitos conselheiros, né, houve uma divisão muito forte no clube com relação a isso. Naquele momento, eu deixei de ser chapa palestra e eu não me atrelei a nenhum grupo político, né? Eu praticamente... Só fazendo um parênteses aqui, Carlos, para quem está assistindo a gente aí, talvez não tenha a cronologia dos fatos, 2018, o Palmeiras adotou um adendo ao seu estatuto, onde o cargo de presidente passou de 2 anos, né, a gestão passou de 2 anos para 3, e muita gente entende que esse foi um movimento que deu aí a possibilidade, por exemplo, da Leila Pereira ter o tempo necessário para concorrer lá na frente à presidência do Palmeiras. Então, muitos conselheiros entendem esse movimento do estatuto, embora tenha sido benéfico para o clube na visão deles, tenha sido num momento em que favoreceu numa jogada política e a Leila lá na frente, né? O grupo que estava na gestão naquele momento. Então, só para esclarecer e deixar para quem está assistindo a gente aqui entender isso que o Carlos está falando, foi esse movimento de 2018. Estou certo, né, Carlos? Perfeito. Com essa alteração no estatuto, do tempo de mandato do presidente, que até então era 2 anos, e essa mudança permitia ao futuro presidente, no caso, o mandato de 3 anos. Isso ocasionou várias rupturas entre os conselheiros, aqueles que concordavam e não concordavam com isso, e a partir daquele momento o clube também teve um novo plano político dentro do seu quadro, né? Muita gente migrou para o lado da situação, outros que não concordavam ficaram realmente na oposição, e naquele momento eu fiquei um pouco em órbita, né? Eu não atrelei nenhum grupo político, e dali para frente eu fiquei exatamente nessa situação. Tanto é que as minhas reeleições, eleição para o COF, a eleição e a reeleição, eu tive votos tanto da situação como da oposição, né? Até pelo meu perfil técnico. Eu sempre tive bom trânsito dentro dos grupos políticos por esse perfil meu, mediador e também conciliador, e além de ser técnico, né? E é exatamente isso que aconteceu. E a partir de então, a gente hoje sai com uma candidatura também de forma independente. No primeiro momento, a gente tinha alguns candidatos, muito bons, inclusive, pré-candidatos, Savério Orlandi, Mário Giannini, José Corona, Osimar Moraes, para ver se eu não esqueço de ninguém aqui, né? O Elinho mesmo, né? Todos eram pré-candidatos, assim, a princípio, alguns declarados, outros não. E o tempo é muito curto para debates, para que haja um alinhamento com ideias, enfim. Como eu vinha do COF, esses últimos 2 anos, praticamente representando uma oposição, eu percebi que eu poderia contribuir nessa mudança, nessa reestruturação do CD que a gente tem que fazer. E aí eu lancei o meu nome. E aí o meu nome foi pegando o corpo, o grupo do Genaro Marino, chamado Academia, e eles entenderam que os nomes eram bons, mas que o meu nome naquele momento, nesse momento, seria o ideal para esse play. E aí foi crescendo, aí veio o grupo Arquibancada, que representa o torcedor, né, em si, dentro do CD, além do associado, também representa a grande massa do torcedor que frequenta os jogos do Palmeiras.
e outros grupos menores, né? E a gente vem crescendo e a gente acha que vai ser uma eleição muito disputada. Ainda tem o Roberto Silva, né, que é candidato também, que tem uma linha muito parecida com a minha, da independência do CD, e uma mudança, modernização. Então, basicamente, hoje a eleição é essa. Ela está muito incerta ainda. Eu estive ontem, inclusive, na reunião do COF, depois a gente conversou com vários conselheiros da situação, e a gente, de uma forma geral, está vendo ainda tudo muito incerto, né? Muita gente, infelizmente. Coisa que há muito tempo não acontece, né? Coisa que há muito tempo não acontece, né? Ela polarizada, as eleições, mas como a situação sempre tem uma estrutura maior, tem a máquina, vamos dizer assim, ela sai um pouco à frente, né? Hoje a coisa está um pouco mais equilibrada. Legal. Muita gente tem dito que essa talvez seja aí nos últimos anos recentes aí do Palmeiras a eleição que vai ter mais disputa, ou a maior chance, por exemplo, do pleito ser vencido por uma chapa de oposição, por nomes de oposição. Fica aqui de novo, né, o meu convite ao Roberto, que infelizmente não conseguiu agenda e não quis gravar com a gente aqui, porque, segundo ele, como ele está fazendo um trabalho independente, ele está ligando para todo mundo, enfim, fazendo a campanha dele. Mas muita gente, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, Carlos, muita gente entendeu essa postura e essa entrada do Roberto no último minuto, né, nos 45 do segundo tempo, ali no último dia, ele apresentou a candidatura dele, meio que uma jogada também para poder tirar um pouco de voto direcionado a você. Você entende dessa forma? Você acha que atrapalhou aí o processo? Como é que você vê esse movimento? Olha, o Roberto é uma pessoa muito inteligente, o Roberto, ele é um Está há muitos anos no Palmeiras também, né? Isso, um companheiro bacana de clube, eu tenho muito apreço por ele. O Roberto tem boas ideias, e às vezes no Palmeiras também tem isso, né? Tem muita gente que tem potencial, mas a pessoa não consegue se desenvolver, não consegue crescer, né? Por conta realmente daquela estrutura que eu comentei no início. Então, tem pessoas com muito potencial, o Jocondo é um desses casos, né? A gente chama assim, do terceiro goleiro, né? Que o Palmeiras sempre tem, é um jogador para o futuro. O Jocondo é um conselheiro novo, com um grande potencial de crescimento. O Roberto, praticamente, ele tem o mesmo tempo político que o meu. E a gente sempre conversou muito, né? Ele também foi vice-presidente, e ele também tem essa ideia da modernização do estatuto, né? E também trazer essa independência. Como eu vejo, olha, para nós todos foi uma surpresa essa decisão dele, essa ruptura com a situação. Eu, sinceramente, não sei avaliar para você se vai atrapalhar, se vai ajudar, e nem mesmo a situação consegue mensurar isso. Só quando abrir a urna que a gente vai saber. Realmente é muito legal. Bom, legal. Agora vamos para as opiniões aí do próximo, talvez, né, o futuro presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. O Carlos está tentando aí a eleição. Eu queria a sua opinião sobre alguns temas aí que muita gente diz polêmico. Eu entendo que as polêmicas também existem porque elas acontecem, né? Não seria... Elas estão aí para a gente discutir. A primeira delas é uma coisa que o torcedor se incomoda bastante, a gente recebe muito apontamento sobre isso, que é a questão da Leila Pereira, pessoa física, pagar por algumas contas do clube, né? Recentemente, a Leila anunciou que ela vai pagar toda a reforma do Parque Aquático do Palmeiras, e isso também muita gente entende como uma jogada política, porque, coincidentemente, o cronograma de obras acaba bem próximo da próxima eleição à presidência do Palmeiras. Como é que você vê isso, Carlos, essa postura da presidente do clube, e se você, presidente do conselho, tivesse já sido eleito, existe algum poder que o presidente do conselho ou o próprio conselho, o COF, podem atuar aí para tentar que isso não aconteça mais? O que para você significa essas contas sendo pagas na pessoa física Leila Pereira? Bom, inicialmente eu não concordo com esse tipo de operação, apesar que sempre é bem-vindo, né? Qualquer tipo de doação é bem-vindo,
mas eu não concordo muito com esse tipo de operação. O Palmeiras tem uma marca muito forte, né? A marca Palmeiras é uma marca conhecida mundialmente e ela vale por isso, né? Então eu acho assim, se você quer ajudar, você pode utilizar a marca para explorar a empresa, divulgar a sua empresa, seu produto. Basicamente é assim que funciona em todo lugar. Quando você trabalha no sentido, claro, a Leila está querendo contribuir, foi uma promessa dela de campanha. Difícil a gente falar que não aceita esse tipo de atitude. Agora, dentro do conselho, o COF, por exemplo, é o órgão diretamente que poderia estar monitorando e validando essa operação inicialmente, né? Não seria bem o CD, seria o COF. Saber como funcionar a entrada do dinheiro, se vai ser doação, se você vai recolher o imposto da doação, se sai do caixa o dinheiro para pagar a empresa, enfim, toda essa operação tem que ser discutida dentro do COF, como foi feito no passado com o Paulo Nobre, quando ele injetou dinheiro, o FIDIC 1 e o FIDIC 2. Para quem não sabe, foi um empréstimo que foi feito para saldar as dívidas do clube a curto prazo, e isso passou por uma costura e uma aprovação dentro do CD, né? O primeiro FIDIC. O segundo foi diretamente com o Conselho de Orientação e Fiscalização. Nesse caso específico da Leila, de fazer esse aporte para a reforma, na verdade não é bem uma reforma, é uma manutenção emergencial que precisa ser feita. As máquinas estão muito danificadas, mais de 70 anos, né? Realmente precisa renovar todo aquele maquinário. E essa operação ela tem que ser discutida essencialmente dentro do COF. Eu acho que o CD não tem essa prerrogativa de, a não ser que fosse apresentado pelo COF para o CD, para que isso fosse deliberado dentro do CD, ou mesmo da presidente, se ela gostaria que apresentasse isso dentro do CD, mas evidentemente sempre tem que passar pela casa, que é a casa que é o COF, para depois passar. Legal. Outra atividade, outra ação da Leila em relação ao pagamento, né, que ela usa, né, o discurso dela é que ela pagou. A gente não sabe se foi a Crefisa, se é ela, pessoa física, enfim, mas a questão da auditoria também, né? A auditoria foi muito falada logo que ela entrou, que foram feitas 2 auditorias dentro do Palmeiras, só que o resultado dessas auditorias, ou só a Leila, ou pouquíssima gente tem acesso a isso. Se isso incomoda você, o Giocondo trouxe uma coisa que eu não tinha pensado também, que eu achei interessante a visão dele, de que, por exemplo, se eu, conselheiro do Palmeiras, entrar no clube e quiser fazer uma auditoria por conta própria, eu não posso. Eu tenho que seguir um trâmite legal lá dentro. São informações sigilosas e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre a auditoria? E engatando na resposta sobre isso, como é que hoje funciona, por exemplo, o acesso do conselho ou dos conselheiros aos contratos que o clube tem? É possível acessar os contratos? Esses contratos são revisados, são validados? Como é que funciona hoje? Bem, sobre a auditoria interna é uma auditoria que foi contratada para que valide toda a documentação, a rotina que o clube tem na assinatura de documentos. Eu acho muito viável isso, inclusive. Inclusive, auxilia as tomadas de decisões, as assinaturas de contrato, de documento, dá a validação para que ela assine. A auditoria externa, que foi contratada por ela, esse assunto foi até levado para o COF e depois que os trabalhos foram iniciados, ela disse que apresentaria um relatório final para nós sobre isso, mas no meio do caminho me parece que os relatórios, o trabalho não estava sendo da forma que ela gostaria e ela preferiu abortar isso porque não estava trazendo resultados satisfatórios e não era aquilo que se pretendia naquele momento. A informação que a gente tem é essa. Existe uma auditoria externa, que é o que o clube contrata, né? Que hoje é a BDO, a televisão que faz a auditoria, que emite os relatórios anuais, né? Inclusive agora para validar no CD, vai
parecer dessa auditoria também. Legal. Modernização também em relação... Hoje, como é que funciona o acesso dos contratos, né, que eu tinha perguntado lá? O Palmeiras tem contrato enfim, com a própria Crefisa, é um assunto, né? A Crefisa tem contrato, um prestador de serviço dentro do clube também chega lá. O que o conselheiro tem direito a acessar? É claro que valores, a quem se destina, a que área, isso talvez não seja viável apresentar para todo mundo, até para não vazar para a imprensa, enfim, tem cláusulas de confidencialidade, dependendo do projeto. Mas hoje, se um conselheiro ou o conselho quiser acessar, ele consegue? Como é que funciona isso hoje? Então, os contratos que a sociedade esportiva tem com diversas empresas, jogadores, eles não são abertos para os conselheiros, né? Essa é a verdade. Até pelo fato que o estatuto não permite. O órgão que tem acesso a esses contratos é o Conselho de Orientação e Fiscalização, sempre na pessoa do seu presidente. Se um cofista pede um documento, tem que ter autorização do presidente para que ele tenha acesso a esses documentos. Atualmente, esses documentos têm muita cláusula de confidencialidade, enfim. Eu também vejo um problema nesse sentido da transparência. E eu, já falando um pouco do CD, a gente pretende modernizar, inclusive, compliance e transparência nas contas, né? Que é justamente isso. É evidente que você não pode pegar um contrato de um jogador de futebol e dar acesso para um conselheiro, que isso pode vazar para a imprensa, e é todo aquele problema que a gente já sabe. Evidentemente, ter conhecimento do que está previsto dentro do contrato, isso não é negado para ninguém. Inclusive, dentro do COF, se você tem alguma dúvida com relação a qualquer tipo de contrato, seja ela de quem for, um jogador de futebol, de um contrato de patrocínio, a informação você tem, o presidente do CD, do COF, te levanta a informação e te apresenta. Agora, documento mesmo para você pegar e ver, isso já é uma prática que não vem ocorrendo há algum tempo. Ah, legal, porque muita gente acha também e fala que não tem restaurando aqui, boa, voltamos. Então, só voltando aqui o que eu estava dizendo, não é simplesmente chegar lá, levantar a mão, pedir, me dá o contrato do Dudu aí que eu quero analisar, porque existe uma segurança também, né? O compliance é para isso também. Agora, sobre as propostas que vocês têm como chapa aí para a presidência, quais são os principais pontos que vocês querem colocar? E uma dúvida que eu tenho, que pode parecer meio óbvia aí, mas de quando a quando vai o cargo de presidente do conselho? Porque o Serafim já está no 3º ou 4º mandato dele, né? Como presidente do conselho, se eu não me engano. Essas eleições acompanham quais outras eleições? É o 3º, né? Elas são intermediárias à presidência, é isso? Exatamente. O mandato do presidente e do vice-presidente do Conselho Deliberativo são 2 anos. Agora, ocorrendo a eleição no dia 6, 23, 24, 24, 25. Em fevereiro de 25, ou março de 25, terá uma nova eleição para o novo presidente para vice. E já assume imediatamente, tem um tempo de preparação, existe uma transição, ou como que funciona? A transição é meio que rápido, porque elegendo o presidente na próxima segunda-feira, já me parece que depois de 15 dias já tem a nova reunião para aprovação do balanço e para a eleição dos cofistas, né? Que também tomam assento já a partir agora do final de março. Então, o novo presidente eleito ele já assume a cadeira na próxima reunião. Então, é tudo muito rápido, evidente que o nome eleito vai se reunir com o Serafim Delgrande, que vai passar toda a situação que está pendente, ou que está em andamento, aquilo que foi resolvido. Enfim, a transição seria muito rápida, né?
Legal. Hoje, Carlos, como é que funciona, por exemplo, vou dar de novo esse exemplo para a galera entender. Muita gente conhece algum conselheiro, mas dentro do clube, você mesmo falou, é um corpo de 300 pessoas, né? São 300 conselheiros, um cuida da bote, o outro cuida da parte social, dos contratos, gestão de obras que tem para o futebol. Desculpa, não ouvi a pergunta. Contas do que apresentam lá para eles. Como é que é hoje? Eu não entendi a pergunta, tem essa visão também, né? Vamos lá, vou refazer aqui. Isso, hoje, muita gente, quando a gente fala em Palmeiras em vou começar de novo aqui, para você entender. Existem muitos conselheiros dentro do Palmeiras, são mais de 209, são 300, né, aproximadamente conselheiros, cada um cuida de uma coisa, tem gestão de obra, tem a parte cultural lá das crianças dentro do clube, a parte social. O torcedor, ele imagina que o conselheiro tem, por exemplo, quando sai na imprensa, assim, conselheiros estão incomodados com o trabalho de Anderson Barros e pressionam Leila. Qual que é a influência que o conselho ou os conselheiros têm em relação ao futebol hoje? Futebol é blindado, não é? Como é que é essa relação conselho deliberativo e futebol? Não, é totalmente blindado, né? Hoje o clube social, até geograficamente, ele é separado da academia, onde os jogadores... deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Mais uma. Volta, por favor, desculpa. Aquela oscilação da internet aqui está grande, mas vamos lá. Tá ok. Não, eu estou dizendo que existe um isolamento total. O clube social fica geograficamente separado da academia de futebol, onde os jogadores exercem as suas atividades, a comissão técnica. O conselheiro não tem acesso. Tá? Na verdade, o papel do conselheiro também não é esse, né? Ele não está ali para ficar fazendo críticas ao futebol, ao jogador, aquela contratação. Esse trabalho a presidente delega para o diretor de futebol e para a comissão técnica. Existe realmente uma blindagem com isso, que eu particularmente acho correto. Então, quando o conselheiro tem alguma situação que fala uma pressão dos conselheiros, normalmente é diretamente na cúpula da presidência e dos seus vice-presidentes, né? E a partir daí o presidente que tem que filtrar, enfim, administrar todas essas situações com relação ao futebol. Então, existe realmente essa situação do presidente blindar toda a comissão técnica de futebol. Legal. Outra coisa que me vem à cabeça aqui agora, eu até, você pode me esclarecer aqui, acho até que tem a ver mais a relação com o COF do que com o Conselho, mas, por exemplo, a questão dos valores do patrocínio da Crefisa com o Palmeiras hoje. Isso pode ser rediscutido, isso pode ser apresentado como um projeto de discussão dentro do Conselho, no COF. Qual que é a sua opinião hoje, pessoa física, Carlos Faedo? O Palmeiras hoje recebe dos seus patrocinadores o valor devido, na sua opinião? Olha, a marca Palmeiras é uma marca que é difícil de mensurar o que vale, né? A gente sabe que está exposto o tempo todo na mídia. O contrato com a Crefisa e FAM é um bom contrato para o Palmeiras. É evidente que o clube, como se diz na economia, né? A satisfação do ser humano é insaciável, né? A necessidade do Palmeiras, em termos de recursos, é insaciável, porque ele sempre quer montar um grande time, um grande esquadrão. Então, avaliar que hoje os contratos têm que ser revistos, difícil, porque os contratos têm um prazo de duração. Me parece que o contrato da Crefisa e FAM, ele tem validade até o final de 2024, né? Então, fora isso, dificilmente será revisto, evidentemente. Claro que sempre que o Palmeiras pudesse expor a marca de qualquer empresa para aumentar os seus recursos, seria interessante. Mas aí é uma decisão
da diretoria executiva, né? Não seria uma decisão do conselho em si. Entendeu? Perdão, mais uma vez, retornamos aqui. Eu estou com duas telas aqui, porque eu estou numa rede diferente. Mas vamos lá, só respondendo a sua última pergunta, para a gente ir para a parte final, porque a internet aqui está realmente ruim, depois a gente vai editar esse vídeo. Mas vamos lá, a relação Palmeiras-futebol, por favor. Marca, né? O valor do patrocínio. Tá, eu estava dizendo o seguinte, que hoje nós temos um contrato com o Master, né? O patrocínio Master. A gente tem um contrato com a Crefisa Fan, que o contrato tem validade até o final de 2024. E os valores já estão definidos, né? E, evidentemente, você não altera contrato em andamento, né? A não ser que seja uma decisão da própria presidente, enquanto presidente e enquanto patrocinadora. Fora isso, tem que respeitar o contrato. Eu estava dizendo que o clube de futebol, um grande clube, ele precisa de receitas, porque o futebol é business, né? Quem quer montar um grande esquadrão precisa de recursos. E é isso. Onde a gente tem a marca que pode expor uma empresa do seu produto é na nossa camisa. E hoje a camisa já está ocupada. Então a gente tem que aguardar vencer o contrato para se negociar ou com o mesmo patrocínio ou um outro. Evidentemente é uma decisão da diretoria executiva esse assunto. Não passa pelo Conselho Deliberativo. Legal. Para a gente entrar aqui na parte final, eu queria a sua opinião sobre a gestão atual do Palmeiras. Como é que você vê? Você tem participado das reuniões do Conselho também, atualmente, né? Tirando essa parte de eleição, porque às vezes as pessoas confundem muitas coisas, Faído, do seguinte, oposição e situação, os caras devem sair na porrada lá dentro do Conselho. Existem conversas, existem projetos que muitas vezes estão alinhados. Não é porque é oposição, só porque é oposição, que tudo vai ser votado contra. Ou não deveria ser tudo votado a favor se for a posição que está lá no Conselho. Como é hoje para você a gestão? Se você está satisfeito com o que está acontecendo no Palmeiras como um todo e as suas propostas aí de mudança se você não estiver. Tá. Com relação ao clube social, vamos começar pelo clube social. O clube social ele vem se modernizando há algum tempo. Hoje está bem localizado, né, em São Paulo. Ele é um clube que oferece bastante atividades, né, para o associado. É claro que precisa de algumas melhorias. O próprio parque aquático, que agora vai ser reformado, infelizmente foi num período ruim, né? Mas em algum momento precisaria ser feito. Se for esperar um pouco mais, a gente pegaria o verão do ano que vem. E, ao mesmo tempo, não podia esperar porque as máquinas estão com problemas seríssimos, né? Até com risco de segurança. Então, por isso que foram interditadas para se fazer essas obras. Com relação ao futebol, o futebol anda bem. Eu entendo particularmente que o Palmeiras hoje é o protagonista total na América do Sul. E talvez falte um ou outro jogador para completar o nosso plantel, para disputar todos os títulos. Então, com relação ao futebol também, eu acho que está andando muito bem. Com relação às finanças, eu acho que o Palmeiras melhorou muito nos últimos anos por conta da sua arrecadação. Infelizmente, o corte de despesas não foi na mesma proporção das receitas. Mas esse ano, com a Leila, eu acho que melhorou bastante. Ela está trabalhando aí, a gente tem que fazer também esse recorte. Ela está fazendo um trabalho de tentar equilibrar as contas para que, a partir do ano que vem, 2024, a gente tenha os problemas que a gente tem financeiro a curto prazo, eles cessem. A gente precisa ter receita
e despesas com equilíbrio mensalmente. Eu acho que esse é o trabalho que ela vem fazendo, pelo menos foi isso que eu percebi nesse último ano de 2022, acompanhando as contas diretamente. Legal. Agora, vou te deixar na tela aí, a gente tem muito amigo conselheiro que acompanha nosso programa aqui também, para você dar o seu recado final aí, é hora do político Carlos Faedo pedir voto no dia 6 aí, na segunda-feira. Carlos, a tela é toda sua, fica à vontade, vai lá, pode mandar brasa aí. Legal. Bom, eu me dirijo aqui a você, conselheiro, e não importa se é situação ou oposição, na verdade, eu considero todos como conselheiros, né? Todos com o mesmo objetivo, sempre da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, aqui eu faço aqui um apelo para que nos apoie, porque o nosso plano de governo é que nós tenhamos a voz do conselheiro, de fato, dentro do conselho. Perdemos esse momento, vamos resgatar esse momento que o conselheiro possa falar, opinar, para deliberar as coisas com muita sabedoria. E que a gente tenha um conselho deliberativo forte, independente, respeitado por todos, e que trabalhe sempre em apoio à diretoria executiva e o Conselho de Orientação e Fiscalização, e o principal, o associado. Então, segunda-feira, dia 6, conto com você nas urnas para a gente fazer essa mudança tão esperada do Conselho Deliberativo. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Carlos Faedo, candidato à presidência do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras, eleição que acontece na segunda-feira, dia 6 de março agora. Boa sorte a você, Faedo, que caso você seja eleito, que tenha 2 anos aí de muito trabalho e de muita dedicação, como eu sei, né, e sou testemunha aqui por alguns amigos em comum de que você já faz muito pelo Palmeiras, tomara que continue fazendo. Boa sorte, e que a gente volte a conversar com você, eleito também, para a gente entender como é que os processos estão acontecendo, e ficam abertas as portas da Web Rádio Verdão para quando você quiser usar o espaço aqui para poder falar também da política do clube. Obrigado mais uma vez, viu? Bruno, eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante estar falando aí para o conselheiro, para o associado, para o torcedor, para aqueles que gostam da política e saber os segredos da Alameda lá do nosso clube, né, do Palestra. Então, fica assim, eu ficarei sempre à disposição. Se precisar sempre de qualquer coisa aí, estamos a ordens. E avante Palestra, né? Para todo torcedor. Avante Palestra, como diz. Tá bom? É isso aí, como diz o nosso comandante Abel Ferreira aí também. Isso aí, o nosso português. E um pedido que eu faço aqui, Faedo, se você for eleito, para apresentar um projeto lá no conselho para dar o cargo vitalício ao Abel Ferreira aí dentro do clube. Se ele quiser trabalhar na cantina, limpando piscina, ele escolhe aí depois, porque o homem realmente mudou a nossa história, né? Mudou, verdade, viu? Isso aí foi uma pedra preciosa, né? Que veio para nós aí e estamos lapidando, porque eu acho que o potencial é muito grande ainda, né? De crescimento do Palmeiras. Você vê que ele consegue buscar situações assim que inimagináveis, né? No nosso elenco. Então, vamos buscar aí um projeto para colocar um busto aí para o Abel no Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Boa. Eu costumo brincar que o Abel fez muito bem ao Palmeiras, mas o Palmeiras também tem feito muito bem ao Abel. É uma recíproca aí verdadeira nesse caso. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Eu vou soltar nossa vinheta aqui para encerrar. A gente já fala no bastidor aí. E a gente está aqui de novo, né? Finalizando esse vídeo, convidando mais uma vez o Alcir, que é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo e que está concorrendo também ao cargo de presidente, e também ao Maurício e ao Roberto, que o convite já foi feito aos 3, e a gente está à disposição aqui para ouvir também o lado da gestão atual do Palmeiras e da gestão atual do Conselho Deliberativo também, porque aqui o espaço é para todo mundo.
E por isso a gente está encerrando aqui agora com essa 1 hora de conversa. Obrigado, Faedo. Fiquem com Deus. A gente volta numa próxima entrevista. Até mais. Valeu, gente. Então, fiquem com Deus aí. Valeu.